pedir a Deus uma pequena palavra para entregar para você nessa noite. Eu vou pedir ao Senhor que continue falando com você, como Deus vem falando comigo. Quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Vamos ler o versículo 37 ao 46. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica muito poderosa. Foi muito boa a aula lá que o presbítero Ronan trouxe para os homens. Nós estamos praticamente lá com os homens na metade do material. Então está andando bem, né, o nosso material, em nome de Jesus. Então eu quero que você se ocupe de ser um membro do Ministério de Ensino aos domingos de manhã, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 41, versículo 37 até o 46. Diz assim a palavra de Deus: E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. 38. E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão, um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo. Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês, aqui tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir os vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. 46. José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Senhor, muito obrigado pelo testemunho do nosso irmão José registrado aqui. Nós possamos hoje, Pai, continuar a crer nos propósitos eternos do Senhor para a Tua igreja, para estas famílias, para cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, por favor. Meus irmãos, ter um bom currículo aos 30 anos de idade, nos dias de hoje, eu acredito que faz toda a diferença, né, no mercado de trabalho. Você poder sair aí do segundo grau com seus 18 anos de idade, e aí você cursar aí mais uns 10 anos de faculdade, mestrado, pós-graduações. Hoje o mundo exige, né, que a gente tenha, por enquanto o mundo exige que a gente tenha aí os nossos diplomas, os nossos cursos, concursos. Então chegar aos 30 anos com um bom currículo pode garantir para você um bom trabalho, uma estabilidade profissional, assim, um pouco mais de facilidade
que de repente você vai ser um pouco mais remunerado, vai ter um pouco mais de saídas, né, profissionais, ou até mesmo empreender. Há muita gente que forma e depois vai pelos contatos, as oportunidades, vão ali pensando em empreender. O Brasil ainda temos, né, no Brasil ainda uma cultura bem atrasada, mas está se melhorando aos pouquinhos, né? As pessoas estão vendo que às vezes vender hora tem estabilidade, tem a segurança, às vezes a pessoa arriscar, e aí se você tem aos 30 anos um bom currículo, você pode passar num processo seletivo, você pode alcançar aí, escolher de repente onde você quer trabalhar. Mas na história do nosso irmão José, não foi o currículo dele, irmãos, que levou ele a esse lugar de honra. Não foi o currículo. Você leu comigo aqui que o próprio faraó, representando aqui, não é? A cultura pagã na época de José, representando assim todo o mundo da época em que José estava inserido nele, né? O Egito, uma grande potência. E você leu comigo que não foi o currículo de José que proporcionou a José alcançar tamanha honra, tamanho prestígio, mas foi uma graça de Deus na vida do nosso irmão José. Foi a presença do Espírito de Deus na vida do nosso irmão José, que lhe proporcionou alcançar essas fileiras que ele alcançou aqui no seu tempo e que estão registrados aqui, não é? Eu quero dizer com isso que então, com 30 anos, talvez você tenha aí um bom currículo, ou está correndo atrás de um bom currículo. Mas nós que servimos a Deus, podemos também confiar numa graça tão grande do nosso Deus, numa misericórdia tão grande do nosso Deus, que às vezes mesmo eu e você não tendo todo o currículo necessário para poder de alguma forma alcançar algum tipo de privilégio nos dias de hoje, que seja profissional ou não, mas tendo a graça de Deus na sua vida, a inteligência de Deus, o caráter de Deus em você, você também verá, eu creio, portas se abrindo para você cuidar da sua casa, sustentar a sua família e ser um profissional, quem sabe, do reino de Deus na terra. Nosso irmão José está sendo escalado pelo céu para ser um profissional do reino de Deus, como Neemias, como outros grandes nomes da Bíblia, foram escalados pelos céus para cumprirem um propósito na terra. E veja, o Egito aqui é a personificação de um lugar aonde posteriormente o povo de Deus vai ser escravizado. Não é a terra que Deus prometeu para o seu povo, mas é o lugar aonde Deus vai permitir que José com sua família sejam sustentados e vivam bem, porque Deus estava preservando a nação dos hebreus neste período em que José, ainda que no anonimato, em que José, ainda que com um currículo muito pobre, em que José, mediante abandono, privações, traumas, traições, distante do seu pai, da sua mãe, contudo, teve Deus na sua vida, teve a fé na sua vida, manteve-se fiel ao nosso Senhor e alcançou uma graça que não estava nele, mas estava no Espírito de Deus na vida de nosso irmão José. Então aqui nós precisamos entender que seria muito bom todos nós, aos 30 anos, gozarmos de um excelente currículo. Mas não foi isso na vida do irmão José que aconteceu, e talvez não seja isso que vai acontecer na vida de muitas pessoas. Entretanto, em um período em que nós estamos vivendo, que as pessoas estão procurando aparecer, e muitas vezes não tem conteúdo para dar, mas tem mídia, né? Tem
algum tipo de marketing, algum tipo de recurso. Aí fica no palco, fica aí na vitrina, fica aí no... Mas o fato é que isso não resolve. O que resolve é você ter a presença de Deus na sua vida, para que faça Faraó se curvar diante do Deus que você serve, né? O Faraó se curva diante do espírito de sabedoria que estava na vida do nosso irmão José, e não do seu currículo em Harvard, o FMG, PUC, qualquer outra universidade boa aí também, EAD, né? Então, irmãos, para você que está me ouvindo hoje, se a gente lê a Bíblia e a história de José, nós vamos ver que ele foi um governador improvável, um gerente improvável, um administrador de riquezas improvável, um líder improvável no Egito. Irmão, seria o último da fila do pão. Não tem absolutamente, humanamente falando, nenhuma condição de José sair do poço e alcançar o palácio como ele está alcançando agora, se não fosse uma grande intervenção de Deus na história do nosso irmão José. Isso nunca teria acontecido. Talvez o que a gente mais queira é que Deus também faça comigo, faça contigo, faça com as nossas escolhas, façam com as nossas casas, algo semelhante ao que aconteceu na vida de José. Para a gente ver aqueles roteiros de filme, né? Viver aqueles roteiros de novela, onde a pessoa, né, é humildezinha ali, piquititinha, e de repente casa com magnata e fica tão feliz no final do filme lá, né? Ou de repente a pessoa é humilde, pequenininha, e ela vai estudando, vai alcançando alguma coisa e tal. Quando você vê, ela também tem uma grande ascensão social. Isso acontece em alguns filmes, baseado em algumas histórias reais. Talvez a gente fique pensando assim: Deus podia fazer isso na minha vida também. Deus podia me usar onde eu trabalho. Deus podia me abençoar aonde eu moro, para eu me tornar especial aos olhos das outras pessoas. Então, como o nosso irmão José era um governador improvável, um gerente de risco improvável, um administrador improvável, um líder improvável, mas o Faraó achou nele o Espírito de Deus, e Deus transforma a realidade sofrida deste jovem em uma posição elevadíssima dentro da história do Egito, do reino dos faraós. Então eu vou pegar aqui 3 fatores que foram, na minha humilde opinião, indispensáveis para a elevação que Deus proporcionou na história do nosso irmão José, para ver se eu e você queremos pagar esse preço. Vamos ver se eu e você queremos pagar esse preço. Primeiro, a primeira coisa que é um princípio da Bíblia, que se aplica a nós em todas as esferas da vida, e que eu enxergo na trajetória de José, é o fator obediência. Diga comigo, obediência. O nosso irmão José tem vários trechos da Bíblia, não só agora que ele vai aceitar esse posto e vai obedecer às ordens de Faraó, mas em diversas outras ocasiões, obediência foi um pressuposto na vida de José. Algo com que José estava plenamente resolvido. José, por ser um dos mais novos lá da casa do seu pai, pudesse ter gozado de muitos prestígios, né? Muitos privilégios. Mas uma coisa que salta aos olhos na história do nosso irmão José é que ele era obediente ao seu pai. José fazia todo tipo de serviço, inclusive
José era X9 dos irmãos se precisasse. Ele obedecia ao seu pai em tudo. Você vai pegar outros momentos da história de José, em que você vai ver que José era um cara, um menino, um adolescente, um jovem, resolvido sobre esse aspecto. Ser obediente. Eu sei que nós lidamos hoje com uma geração de cristãos que sofrem muitas vezes com a falta de autoridade espiritual, uma geração de cristãos que não tem voz na sociedade. E quando você vai fazer um apanhado, você descobre que há muitos cristãos desobedientes. Há muitas pessoas que dizem professar fé na Bíblia, mas que sofrem com essa falta de autoridade, porque suas palavras não se sustentam diante de suas ações. São fracos em obedecer, são fracos em obediência. Mas José, no entanto, me faz entender como alguém pode transformar obediência em influência. Obediência e influência. José obedeceu a Deus, José obedeceu o pai, José obedeceu o patrão, José obedeceu ao delegado na prisão, José obedeceu, só não obedeceu a mulher de Potifar. Dela ele fugiu. Olha para você ver como José foi um homem resolvido no que tange a obediência. Usou disso como uma ferramenta importante, porque ele foi testado mais de uma vez, e ele obedeceu mais de uma vez. E todas as horas que nos textos que você lê, você vê José sendo requisitado, você vê José pronto para obedecer. Uma pessoa resolvida. Uma pessoa resolvida. Sabia o seu lugar na história da família, sabia o seu lugar no local de trabalho, sabia o seu lugar nos momentos de aflição, sabia o lugar em que Deus o estava colocando agora no texto que lemos. A obediência é importante, irmãos, que na vida de José, talvez na nossa também, nós alcancemos. A obediência é importante porque ela gerou na vida de José, e eu espero que gere na nossa vida também, honra, diga comigo, honra. Visão, diga comigo, visão. E credibilidade. Na vida de José, para mim foi assim. A obediência dele gerou honra. A obediência dele gerou visão. E a obediência dele gerou credibilidade na hora que ele mais precisava. Gerou honra. O que é a honra? Aonde a gente compra honra? Qual supermercado tem honra? Qual loja tem honra? Onde você viu um estoque de honra? Uma vitrine de honra? Honra não pode ser comprada. Honra não tem aonde você ir comprar. Faraó não vai dar essa honra para José, essa autoridade para José, apenas por caridade. Apenas porque ele não tinha ninguém para fazer. O Faraó está enxergando algo especial em José. O mundo precisa olhar para mim, olhar para você. As pessoas que têm autoridade nesse mundo hoje precisam olhar para mim, olhar para você e ver alguma coisa essencialmente especial em nós. E eu acredito que foi a obediência de José em diversos momentos que vai agora permitir que ele resolva conflitos, não só dentro dele. Quantos conflitos José, para ser honrado, precisou vencer dentro dele. Mas agora ele está sendo honrado com uma graça especial de Deus para resolver situações que os outros estão projetando nele. O Faraó está olhando para ele e está achando a ideia dele muito boa. O Faraó está olhando para ele e está pensando assim: quem melhor do que quem tem a ideia? Quem melhor do que quem tem a palavra de sabedoria para executar este grande plano, senão você?
Ou seja, amados irmãos, a obediência gerou honra na vida do nosso irmão José. E honra não se compra. E agora, além de resolver problemas internos, como agora ele vai precisar resolver, perdoar os seus irmãos, renovar uma aliança com seu pai, renovar uma aliança com seus irmãos, a obediência do nosso irmão José vai levá-lo a resolver conflitos econômicos gigantescos em toda aquela região onde eles habitavam. Esse é o poder da obediência gerando honra na vida do nosso irmão José. Mas não só isso, a obediência de José gerou nele uma visão para frente. Você vê que quando Deus está dando sonhos lá, as pessoas com quem José conviveu na prisão, e agora também, né, os sonhos que ele vai interpretar aqui de Faraó, você vê como que o Espírito de Deus está dando a José a oportunidade, preste atenção nisso aqui, de enxergar o futuro, de enxergar o que está para acontecer. E de onde vem isso, irmãos? Essa capacidade vem da nossa obediência a Deus. Essa capacidade vem da nossa obediência. Foi assim na vida de José, honra, e foi assim também quando ele passa a interpretar visões do futuro, que ainda estava por acontecer, que ainda não tinham acontecido. A obediência tem poder, capacidade de nos instrumentalizar para a gente enxergar mais na frente. José não imaginava, irmãos, que ele seria, digamos assim, contemplado como ele foi, por ocasião da sua obediência. Mas a gente aprende com José que a obediência, ela abre portas. Diga para alguém perto de você: obediência abre portas. Você, irmão, irmã, está servindo a Deus, tem o Espírito Santo disponível, tem a palavra de Deus disponível, tem o amor de Deus disponível, mas não tem meta nenhuma para a sua vida, não tem meta espiritual que te leve a obedecer. Você vai se tornando ao longo do tempo um crente pequeno diante de Deus, uma pessoa medíocre na fé, medíocre espiritualmente. Porque, irmãos, tudo que nos leva a obedecer mais a Deus, tudo que te leva a ter um compromisso maior com Deus, é algo que Deus vai usar para abrir oportunidades para você. Está acontecendo com o nosso irmão José. Por que não pode acontecer com você? Por que não pode acontecer comigo? Às vezes a gente não quer, irmãos, passar pelo que o nosso irmão José passou. A gente prefere ser desobediente. Mas o obediente vai ser honrado. O obediente vai enxergar longe. Para concluir essa parte aqui, a obediência de José vai gerar credibilidade em Faraó. Quem é o cara que está sendo apresentado ao Faraó naquela situação, irmão? É um ex-detento, é um ex-presidiário. Ele até faz a barba, ele apara, né, de acordo com os costumes, né? Para um hebreu, ter a barba era honra, para Faraó era muito feio se apresentar daquela maneira. Ele raspa a barba, ele se arruma todo, quando dizem para ele que ele vai comparecer diante de Faraó. Quem é José? Um ex-detento. Quem é Faraó? O homem mais poderoso da terra naquela ocasião. E agora o que está acontecendo? A obediência do nosso irmão José vai gerar credibilidade para ele diante do homem mais poderoso da terra naquela época. Você já parou para pensar nisso? Que a minha obediência e a sua obediência gera autoridade espiritual para você, gera credibilidade no mundo espiritual e gera credibilidade na sociedade também, e gera credibilidade aonde você põe o seu pé. É o que eu creio, é o que José está vivendo e é o que eu gostaria que todos nós pudéssemos viver também. Por que não? Por que não? Você entrar em algum lugar e a tua palavra ter credibilidade, ainda que ninguém te conheça. Se você provar por A mais B que obedece a Deus, que é uma pessoa obediente, por que não? Deus
poder gerar, através de você, um resultado bonito, um resultado aparente. Então, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor. Eu não sei como é que estão os outros crentes, mas a gente precisa pedir ao Senhor para que nós possamos cultivar a obediência para gerar credibilidade. Obedecer a Deus para gerar credibilidade. Essa é a forma que a igreja pode buscar do Senhor autoridade nos dias de hoje. Autoridade nos dias de hoje. Quantos crentes sem poder? Quantos crentes sem unção? Não é? A gente vai buscar. Onde que está o problema? Quantos crentes querem obedecer para que as portas se abram nas nossas vidas, em diversas áreas, não é? Não só na financeira, não só aqui na questão profissional, como o nosso irmão improvável aqui vai virar governador, mas a gente tem que começar a pensar nisso. A obediência na vida de José gerou honra para ele, visão especial de Deus para a vida dele e credibilidade. Por isso ele alcançou esse lugar que Deus está permitindo ele alcançar. E eu quero que você também alcance lugares altos, em nome do Senhor Jesus. Mas tem mais um pouquinho da história de José, para você que também queira se tornar o improvável de Deus nos dias de hoje, não é? Quantos não acreditam que você é capaz? Quantos já deixaram passar as oportunidades porque pensam assim também, como outros já imprimiram em nós mentiras que se tornam verdades na nossa vida. E a gente começa a pensar como às vezes a grande maioria pensa ao meu respeito, ao seu respeito, a nosso respeito. E a gente passa a viver uma vida pequena diante de Deus, né? Então a obediência vai fazer você ampliar e se tornar, quem sabe, o próximo improvável que o Senhor vai usar para abençoar famílias, empresas, negócios, igrejas, missões. Mas qual é o outro ponto na vida de José, que é um fator preponderante para que ele alcance esse lugar tão importante que ele alcançou, com esse Espírito de Deus que estava sobre ele? A maturidade. Diga comigo assim: primeiro a obediência, depois a maturidade. A maturidade é um tema que tem me chamado a atenção. Pode ser que no futuro a gente escreva um artigo, alguma coisa sobre isso. Maturidade. O que eu vou chamar de maturidade na vida de José? É quando você consegue aprender com os problemas. José tirou muitos aprendizados das adversidades que ele viveu ao longo dos seus anos antes de assumir esse cargo improvável. Ele aprendeu, meu irmão. Talvez seja a falta de maturidade que tem tirado a autoridade dos crentes nos dias de hoje. A gente tem muita maturidade para cobrar do outro e pouca maturidade, por exemplo, para perdoar o outro. Então, os crentes mais moderninhos estão desenvolvendo, infelizmente, uma incapacidade de usar dores, lutas, dificuldades em maturidade em suas vidas. Não é um processo fácil, né? E não é uma receita, tá? Não é uma receita de bolo. Mas, se você não consegue ainda arrancar das lutas, arrancar dos problemas, arrancar das dificuldades, alguma coisa que te capacite, algum aprendizado que te erga, alguma situação que te melhore, tem que matricular na escola que José matriculou, a da maturidade. Pedir ao Senhor que nos ensine através dos problemas, que nos ensine, porque o governador improvável, o administrador improvável, o gerente improvável, o líder improvável, ele vai, irmãos, alcançar esse lugar depois da obediência e depois dele comprovar que tem
maturidade para não murmurar diante das dificuldades. Você vê que José não perguntou, você não vê na Bíblia José perguntando assim: por que eu? Lá no poço, José não murmura, não pergunta por que eu. Quando ele vai lá para Potifar, é vendido como escravo, e ele não pergunta por que eu, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Eu sou um menino obediente, o Senhor me mostrou o céu estrelado, o Senhor me mostrou toda a glória que vem pela frente aí. O que é isso que está acontecendo comigo? Aí Deus vai experimentando José, permitindo que a vida imprima nele um ritmo de aprendizado através de dores. Então ele vai chegar aos 30 anos para tomar decisões difíceis, depois de ter experimentado crescimento através de situações difíceis na sua vida. Através de lutas que ele precisou superar. Você quer ver? Eu peguei pelo menos duas aqui. A prisão. Na prisão, ele aprende sobre gestão de pessoas. Com a traição dos seus irmãos, ele aprende uma aula sobre perdão. Vai pescando aí, irmão. Olha o tanto de coisa que, à medida que foi acontecendo na vida de José, ele pode tirar aprendizado dessa escola que a adversidade proporciona para cada um de nós crescer na caminhada e na jornada com Deus. Então, a maturidade de José é entendida por ele e por nós com aquela máxima de quando o mundo, a vida, imprime o ritmo, o diabo, o pecado, imprime um ritmo de destruição para acabar com você, para destruir você. Mas aí Deus usa esse deserto, Deus usa todas essas adversidades, Deus usa todo este contexto difícil como uma matéria-prima para te melhorar, para te produzir, para te jogar para cima, para te promover, para te fazer andar, para te fazer não parar, não desistir. Irmãos, é só Deus na vida de uma pessoa, como foi a vida de José, para não ter parado lá na primeira traição. Só Deus, irmão. Talvez olhando a nossa estrutura, a gente já teria parado no primeiro dilema. Mas, irmãos, cada problema que foi surgindo na vida de José era combustível para Deus, tipo assim, dizer para ele: José, não é o fim ainda. Vai piorar, mas vai melhorar no final. É mais ou menos uma mensagem que uma vez eu preguei aqui, que o crente precisa aprender a ganhar através das perdas. Era Deus ministrando na vida do nosso irmão José, para que ele, quando alcançasse esse posto que ele vai alcançar, ele não vivesse um vitimismo, ele não se colocasse em um lugar errado, onde Deus não quisesse que ele estivesse. Porque tem muita gente que é assim, experimenta um tempo difícil e não consegue sair dele, e aí fica se autocomiserando, fica se sentindo o pior dos pecadores. Ou por um outro lado consegue se escapar dessa situação, e aí começa a achar que é muito importante. Não foi o caso de José, o improvável governador do Egito. Quando eu e você conseguimos transformar as nossas dores em uma estratégia de Deus na nossa vida, quando eu e você conseguimos falar com propriedade do que doeu ou do que está doendo na nossa vida, isso gera autoridade para quem nos ouve. Isso gera confiança, credibilidade nas nossas palavras e no Deus que nós servimos. Agora, se toda hora que você se une a alguém, ao invés de você conseguir mostrar como Deus foi capaz de estar com você em períodos de grande dificuldade, de grande dilema, você se une com alguém para murmurar, para falar como que Deus foi cruel com você, como que a vida está te machucando.
como que o seu sofrimento é maior, como que sua cruz está mais pesada. Você está perdendo a oportunidade, irmão, de gerar um crédito com Deus muito grande. Eu e você não podemos perder essa oportunidade, como o nosso irmão José não perdeu, de viver uma vida buscando a maturidade espiritual, buscando entender que o nosso Deus é capaz de destruir aquilo que o inimigo, aquilo que as circunstâncias querem usar para nos destruir. Nosso Deus tem poder de converter isto em algo poderoso para te dar mais experiência em determinados assuntos. Olha, eu imagino que aqui me ouve pessoas que já quebraram financeiramente, que o cartão já levou você para o SPC, que economicamente você talvez já possa ter perdido o emprego, passado um aperto muito grande, precisado de ajuda de terceiros, dos universitários, da igreja, ou também pessoas que já enfrentaram aqui casos de quase morte, casos de doenças para o mundo incuráveis, para o presente século muito difíceis de serem solucionadas, ou alguém que já passou por tragédias familiares e me ouve aqui, ou alguém que está passando uma crise grave em alguma área da sua vida. Irmão, essa palavra é para nós aqui hoje. Deus quer tornar cada um de nós especialistas em vencer desertos, para que nós possamos convencer a outros que estiverem passando por desertos particulares, de que o nosso Deus é um sustentador de tudo, que nos dias que tudo estiver bem, glória a Deus, Ele esteve do nosso lado quando tudo esteve muito bem, mas quando tudo também estiver muito mal, o nosso Deus é especialista em não abandonar os seus filhos e quer gerar maturidade, crescimento espiritual, boa vontade para com os outros, credibilidade através do seu testemunho. Você já parou para pensar que Deus pode permitir uma carga e um peso muito grande sobre a sua vida, para você ter credibilidade em um determinado assunto? E no dia que você pegar um microfone, e no dia que você tiver uma oportunidade, e no dia que alguém te perguntar alguma coisa, você vai poder falar com propriedade e com autoridade, como o nosso irmão José, cheio do Espírito Santo, vai assumir um lugar improvável, no qual qualquer um de nós menosprezaria a sua competência, mas como ele, através das marcas, através dos dramas, através dos fatos tristes, gerou uma casca, gerou uma autoridade, gerou maturidade. Agora ele pode assumir esse posto com autoridade, porque ele já passou pelas experiências amargas, e ele não vai agora nem se autocomiserar e fingir e viver um vitimismo, mas também ele não vai agora se ensoberbecer, não é? E dizer assim: eu sou muito importante mesmo aqui no Egito. Coisa fantástica é a maturidade, te dá equilíbrio para viver momentos de tensão em que nós vivemos na caminhada, momentos de tensão em que parece que você está orando e Deus não te ouve, em que parece que você está orando e não há resposta. Que tensão é essa que Deus permite os seus filhos viverem, senão para um propósito eterno de Deus para as nossas vidas? Se o nosso irmão José não tivesse experimentado o que ele experimentou, possivelmente ele não teria conseguido colocar em prática aquilo que ele agora está sendo chamado para colocar. Diga comigo: obediência. Diga comigo: maturidade. Agora, que tripé poderoso para quem quer ser o próximo improvável do céu na terra. Eu vou fechar com humildade. Diga comigo assim: humildade. É um tripé que segura qualquer crente, irmãos. É um tripé. Eu sei que a gente gosta muito do poder do Espírito Santo. Eu sei que você nasceu no fogo, nós somos da unção, nós estamos na brasa, nós gostamos das coisas de Deus. Mas, amados irmãos, o que vai segurar você quando o Espírito Santo dizer assim: espera um pouquinho. Quando Deus, digamos assim, não vou responder agora não. Quando Deus não fizer o que a gente gostaria que Ele fizesse, o que vai segurar você como um improvável, lá onde você trabalha, como um improvável
aqui na igreja como improvável nessa sociedade hoje caída, que vai te segurar, na minha opinião, esse tripé: a obediência, maturidade e a humildade. Que humildade de José, irmãos. Eu estava pensando assim, para tentar resumir a humildade de José numa frase. Aí eu pensei assim: humildade é dependência de Deus que gera poder. A humildade é quando você depende de Deus e isso gera poder. O maior engano das pessoas hoje é pensar que o poder vem da nossa competência, que o poder, a autoridade vem da nossa autossuficiência. O nosso irmão José é o José que saiu do nada e alcançou o topo. A pessoa que sai do nada e alcança o topo, ela corre um grande risco. Ela corre um grande risco de se tornar um perigo. Um perigo para ela mesma. Um perigo para quem estiver perto dela. Porque ela sai do 0 ao 100 muito rápido. Tudo que vem rápido demais é perigoso, irmão. Ficar rico rápido demais é perigoso. Ter muitos bens rápido demais também é perigoso. O governo fica ligado em você. Tem que crescer aos pouquinhos para você poder sentir, né, como é que é o crescimento. Mas o José foi de repente da cadeia para o palácio. Então o maior erro que eu e você podemos cometer é obedecer a Deus, é buscar maturidade, mas não ter humildade. Ele sobe no topo, mas ele se mantém com os pés no chão. Ele é um hebreu escondido no Egito. Ele é um hebreu com a sua família passando dificuldade lá. Ele não vai se contaminar como o nosso irmão Daniel não se contaminou com mais os outros meninos lá, que a Bíblia nos dá exemplos deles. O faraó coloca ali ouro no seu pescoço, dá um anel de autoridade, manda o povo se curvar, dá a ele ali uma carruagem especial para ele poder passear em todo o Egito ali. Ou seja, José sai do calabouço e vai para um lugar de destaque, vai para as páginas dos jornais da época, vai para as páginas das redes sociais da época. É um fenômeno. José é um fenômeno. Ele consegue, ele é história de filme, ele é tema de livro, irmãos, viralizou. Mas ele vai manter os pés no chão e os olhos no céu. Ele vai manter os seus pés no chão. Ele sabia que só estava ali fazendo o que ia fazer, porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Quando o crente começa a achar que não precisa mais do Espírito Santo sobre a vida dele, a gente começa a fazer burrada. A gente começa a desobedecer. A gente não consegue ter maturidade. Então, irmãos, a sabedoria, a mansidão do nosso irmão José é latente, porque ele não é um cara arrogante. Ele vai governar o Egito sem se esquecer que era um servo de Deus para aquele tempo. Ele vai fazer muito pelo Egito, muito pela sua casa. E a humildade do nosso irmão José é o que vai manter as portas da obediência abertas diante de Deus. A humildade dele, que tripé poderoso para sustentar crentes nos dias de hoje. Que tripé poderoso que nós precisamos cultivar. Que alicerce é esse que faz você e pode fazer a mim, a você, nos tornarmos os próximos improváveis de Deus, aqueles que não têm currículo, mas com a graça de Deus temos um caráter, aqueles que não têm status, mas com a graça de Deus nós temos unção do Senhor para fazer. Então, amados irmãos, nós não vamos baixar a nossa cabeça, nós vamos levantar a nossa cabeça, porque Deus quer nos usar nos tempos de hoje como improváveis, né? Para assumir cargos de confiança, improváveis, para de alguma forma dizer sim e não,
quando precisa dizer sim e não, improváveis para lugares estratégicos, para que nós possamos ali servir o Senhor com alegria, servir o nosso Deus e dar um bom testemunho. Foi assim, irmãos, com obediência, maturidade e humildade, que eu acredito que o nosso irmão José foi capaz de liderar homens para aqueles tempos difíceis de fome que viriam ali. Foi com esse tripé, obediência a Deus, maturidade e humildade diante de Deus, que José conseguiu alimentar durante vários anos famílias, nações e povos que iam ao Egito buscar suprimentos. Mas hoje, irmãos, a falta de credibilidade, a nossa falta de temor a Deus, tem feito com que as pessoas evitem a fé, evitem a Cristo, evitem a Bíblia. E eu estava pensando, para resumir aqui essa questão da humildade, semana passada teve o sítio dos adolescentes. Foi semana passada mesmo, não foi? Esses dias para trás aí. Aí agora aqui no Sapucaias, aqui perto da Pedreira, dá final de semana, todo mundo vai soltar papagaio. Uma febre. E o pessoal está até invadindo os lugares para poder soltar papagaio. Furaram o muro lá e entrou lá numa obra lá e está lá soltando papagaio. Eu estou vendo papagaio, passando de carro e vendo. Muitos papagaios. E papagaios bonitos, longe, longe. Alto, alto. Mas o que segura o papagaio na mão do moço lá, do menino? Uma linha fininha, fininha, que você nem vê. Olha que forte isso aqui. A gente nem vê. A humildade é mais ou menos a linha do papagaio. Você não vê, mas a humildade tem que estar ali. Você poder continuar lá no alto. Alguém tem que estar segurando essa linha. Se ela arrebentar, a gente perde a pipa. Perde o papagaio. O José é um homem que dentro desse tripé de obediência, de maturidade e de humildade, chegou no alto e vai se manter ali. Por causa dessa linha tênue de dependência de Deus, ele vai se manter ali no alto. Eu quero concluir aqui hoje, orando com você, para que o Espírito de Deus esteja sobre sua vida. E aonde alguém disse, não é possível, você não é capaz, você não vai dar conta, isso não é para você, o Espírito Santo quer dizer nessa noite, se você me obedecer, buscar maturidade e for humilde, eu te coloco aonde eles acham que você não pode ficar. Eu te coloco aonde eles pensam que não é para você. Eu te ponho lá. É isso que eu estou terminando aqui de ministrar sobre sua vida. Por que nós vamos pensar diferente se nós também queremos ser obedientes como José? Buscar maturidade como ele buscou. E depender de Deus como ele dependia. Então é para nós também. Curva a sua cabeça. Eu quero orar para você que quer crescer. Mas o mundo vem com todas as dificuldades, dizendo assim, você não merece, você não pode, esse lugar não é para você, você não estudou, você não merece. Olha o tanto de coisa que o mundo vai dizendo. Você não tem diploma, você não tem idade, você é feio, você é feia, você não pode chegar lá, essa vaga é de outro, você não tem quem te indica. Misericórdia, é tanta pressão, é tanta coisa, e a gente fica preso, não consegue sair dali, não consegue gerir os problemas, não consegue mudar de posição, continua de cabeça baixa. Mas Deus nessa noite está dizendo, você é o meu próximo improvável. Eu vou te usar você para gerenciar problemas agora. Eu vou te usar você para administrar situações que eles não sabem administrar. Mas o meu espírito na sua vida vai fluir através de você. Senhor, eu estou orando por um povo agora que, assim como o nosso irmão José, muitas vezes e são os improváveis da nossa geração. São os improváveis aqui do Petrolândia, são os improváveis desta época, são aqueles, ó Pai, que são deixados de lado,
Mas o Senhor tem nos dado essa palavra, esse direcionamento, esse tripé poderoso de sustentação para qualquer pessoa que deseja ser usada pelo Senhor, ou usada na presença do Senhor, ou para qualquer pessoa que está passando uma fase em que ela precisa ser honrada a Deus, em que ela precisa, Pai, enxergar o que está acontecendo e viver com credibilidade no Teu nome. Senhor, se há alguém aqui hoje desamparado, desamparada, é agora, Pai, que essa palavra sobre o nosso irmão José vai cumprir o papel que ela precisa cumprir, que é levantar as nossas cabeças. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. O Senhor está nos levantando, Pai, para feitos nobres e poderosos, para coisas lindas que o Senhor vai fazer, para testemunhos nobres que o Senhor vai produzir aqui nessa igreja ainda esse ano. Então eu ministro sobre a vida de cada crente aqui agora uma capacidade sobrenatural. Eu ministro sobre a vida de todos os crentes aqui agora uma competência que vem do céu para gerenciar momentos difíceis. Pânico, o Senhor vai ajudar esse povo aqui, Pai, a liderar e a trabalhar em situações de pânico, em situações que as pessoas estiverem desesperadas. Haverá uma palavra de consenso, haverá um sinal, haverá direcionamento, porque nós em todas as áreas da nossa vida seremos abençoados, seja, Pai, economicamente falando, profissionalmente falando, espiritualmente falando, na nossa família. Nos usa como o Senhor usou o nosso irmão José, com essa temperança, com essa capacidade, com essa resiliência de aguentar firme até aquele momento dele se derramar junto com seus irmãos, dele perdoar. Senhor, que coisa maravilhosa é a vida que o Senhor proporcionou, o testemunho que o Senhor proporcionou na vida do nosso irmão José, que nós possamos vivenciar, Pai, coisas maravilhosas como ele viveu nos dias de hoje. Levanta improváveis aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Você que crê que Deus falou com você, diga graças a Deus. Fique sob seus